No Boletim Comunicare de hoje, você vai saber se é uma boa hora para fazer intercâmbio. Conheça a escola que criou métodos para auxiliar na aprendizagem de crianças haitianas. Veja mais sobre o Solar do Barão, complexo cultural do Centro Histórico de Curitiba. Agora no Boletim Comunicare. Olá, tudo bem? Mesmo em tempos de crise na economia brasileira, fazer intercâmbio pode ser uma boa escolha. Confira na reportagem de Viviane Moura. Mesmo com a crise, a vontade de aperfeiçoamento profissional e estudar uma outra língua tem levado muitos brasileiros a embarcar num avião e sair em busca de um aprimoramento pessoal. A grande maioria dos jovens, com relação à crise, devido à crise, na verdade, os pais estão mais comedidos em fazer um investimento nesse porte. Por outro lado, nós temos os profissionais já inseridos no mercado de trabalho, que estão empregados e que sabem que, para se manter empregados, se manter no mercado de trabalho, ou até mesmo galgar uma promoção, ou almejar uma promoção, eles precisam de diferenciais. E um principal diferencial é falar um segundo idioma. O economista Carlos Bittencourt explica as razões da mudança do perfil do intercambista. Exatamente. Muda mesmo o perfil porque, num primeiro momento, é o estudante que viajava. Agora, infelizmente, com a perda do emprego, as pessoas recebem uma indenização e vão para fora do país. A situação caótica, a questão econômica, política em que o Brasil se encontra, afugenta um pouco o brasileiro. Assim como muitos estrangeiros vêm para o Brasil para estudar, muitos brasileiros vão para o exterior, aprender outras línguas e aumentar sua bagagem cultural. Mas a crise vem atrapalhando os planos de muita gente. A saída dos alunos em intercâmbio, principalmente com a falta de bolsas de incentivo financeiro, ela diminuiu. Então nós temos reduzido o número de alunos saindo em intercâmbio, porque são esses alunos que tiveram uma preparação financeira maior, que estão pagando do bolso a morada fora do Brasil. Essa estudante embarcou no último ano para a Espanha e também sofreu as consequências da crise brasileira. Sim, o euro está R$5. Só gaste dinheiro como estritamente necessário, porque é a coisa que apertou. Mas como ela, minha mãe é economista, acho que ela já tinha uma noção do que ia acontecer, então eles provavelmente fizeram já um planejamento financeiro aqui no Brasil, pensando em como a situação ia apertar ao longo do ano. Já para a estudante de medicina, Pauline, que veio da França passar um ano no Brasil, a relação cambial facilitou. Foi muito mais fácil viajar no Brasil porque o câmbio do euro para o real fica muito melhor para a gente, porque dá para viajar muito, fica muito mais barato. Mas mesmo com a crise batendo a porta, o mercado de intercâmbio pode ser considerado promissor. A crise está mais acentuada, se acentuou mais, ainda assim nós temos vendo crescimento em torno de 15% a 18% mais ou menos de vendas de pacotes de intercâmbio. Crianças haitianas que chegaram ao Brasil com a onda migratória precisam se adaptar ao sistema educacional e principalmente ao nosso idioma. Para ajudar elas nesse processo, uma escola da rede pública desenvolveu métodos específicos de ensino. Veja só que legal na reportagem de Vinícius Scott. Um projeto para ensinar o português para crianças haitianas mobiliza professores. Idealizadora da iniciativa, a professora Marileia Yantas, da Escola Municipal Noeli Simone de Ávila, alfabetiza os estrangeiros para além da gramática. É como se eles estivessem aprendendo a falar lá no início. Então a dificuldade é a junção mesmo das sílabas. E os métodos utilizados são pensados para estimular o aprendizado, de maneira mais rápida. Primeiramente, elas têm que aprender a falar o português. Assim que elas estiverem com a língua dominada, sabendo falar, que elas vão começar a aprender a escrever e aprender a ler. Então, é um processo que leva, às vezes, 2 anos, às vezes 6 meses, depende da criança. Para que as crianças se acostumem com as palavras, a professora também colou placas com os nomes dos objetos por toda a sala. No Brasil, há pelo menos 3 anos, os pequenos haitianos são estudantes do ensino fundamental. Eles estão começando a colher agora os frutos do trabalho em conjunto com os professores. O que eu percebo é assim, por exemplo, como eu falei, o Charles, ele emendava tudo.
Então, ele está num processo agora de conhecimento da segmentação das palavras, né? Então, ele escrevia, por exemplo, essa semana ele fez: eu tenho um carro muito lindo. Ele escreveu tudo certo, só que ele juntou. Então agora nós estamos trabalhando com ele para que ele segmente. E ele já consegue, ele já entende que cada vez que eu abro a boca, eu estou falando uma palavra, estou falando uma sílaba, sabe? Então ele já está entendendo isso. Mas Charles conta que não é sempre que acerta. Algumas vezes eu acerto e algumas não. Ainda assim, o gosto por ir à escola está sendo desenvolvido. A orientação é que eles sejam acolhidos com muito carinho, sem preconceito, com muito amor, porque é um processo lento. Então, até agora, a gente percebe que as crianças gostam de vir para a escola. Tá a fim de fazer um passeio diferente? Além das atividades culturais, o Solar do Barão conta a história de um dos políticos mais importantes do estado do Paraná. Conheça mais sobre esse complexo cultural do Centro Histórico de Curitiba. O Solar do Barão já foi residência do Barão do Cerro Azul, figura importante na história do estado do Paraná. Hoje é um espaço cultural que conta a história do político. Museus, salas de exposições e a gibiteca são algumas das atrações para o público. É um patrimônio tombado, reserva a história, a memória da cidade, então é um espaço bastante importante. Mas bastante importante também como polo de cultura, que aqui, além de se expor as obras de arte, também se produz obra de arte. Então é um espaço bastante importante e rico, né? Rico culturalmente. Na arte da gravura, os ateliês do Solar são referência nacional. Aqui acontecem cursos de artes visuais para crianças e adultos. A gibiteca também oferece cursos de desenho com um bom preço. O Boletim Comunicare de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!